restringir nomes de usuários possíveis. Então, aqui ele está dizendo que a gente vai ter um banco de dados, né, que vai receber nomes de usuários, né, usernames, e eles precisam seguir essas 4 regras aqui. A primeira regra é que os caracteres têm que ser alfanuméricos, ou seja, letras do alfabeto ou números. Então, a gente não vai ter outros caracteres especiais, né, arroba, tracinho, ponto, nada disso, só letras e números. Os números, eles precisam estar no fim e os usernames não podem começar com números, então não pode ter nenhum número no começo. O primeiro caractere tem que ser uma letra. As letras podem ser maiúsculas ou minúsculas e o tamanho dos novos usuários tem que ser no mínimo 2. Então vai ter 2 caracteres e obrigatoriamente esses 2 caracteres precisam ser letras, não podem ser números. Então, vamos começar a colocar as regras aqui. Então, a gente já sabe que vai começar com letra, então já vou colocar um circunflexo, né, para querer dizer que é o começo, A, Z. Eu já vou colocar mais um disso aqui, porque para considerar ali os 2 caracteres, no caso de serem só 2, então serão 2 letras. Eu vou usar um mais aqui, porque o mais no regex, ele quer dizer um ou mais, né? Então, como aqui ele já tem 2, então vão ser 2 ou mais caracteres de letras no começo. Depois, eu já vou colocar aqui um /D, que é pra gente colocar no final. No final, a gente sabe que o circunflexo é para o início e o cifrão é para o final. Então, eu estou dizendo que no final eu vou ter 0 ou mais números, que é o que quer dizer o asterisco, né? 0 ou mais. E o D é de dígitos, que ele considera dígito como 0 a 9. Então, aí eu vou... Não vou colocar o ou ainda, né? Primeiro eu vou rodar aqui. Aí a gente vê que ele tem aqui uns casos de teste e tal, né? A gente pode colocar aqui um console log. Coloquei aqui um console.log. A gente coloca aqui. Como a gente está usando o teste, né? Ele retorna booleano. E os testes são aqui, né? A gente pode trocar o username aqui em cima. Então, a gente pode colocar esses casos que tem aqui, no caso. Se a gente quiser ver true or false, a gente pode colocar aqui. A gente já viu, por exemplo, aqui, ó, que letra maiúscula não passou, né? Porque eu coloquei A, Z minúsculo. Então, eu posso colocar o I, que é de ignore case, aqui. E a gente já vê que quase todos passam. Sobrou só esse aqui que não passou, porque ele começa com uma letra e em seguida ele já recebe números. Né? A gente vê que em outros casos aqui, ó, por exemplo, esse aqui ele não deve encontrar por quê? Porque os números ele não quer no meio, né? Ele quer só no final. A gente já fez isso aqui, mas a gente não fez pro caso de ser só o primeiro caractere, letra, né? A gente colocou 2. Então, vou colocar mais um aqui, vou colocar um ou. A gente coloca o circunflexo, coloca de novo A, Z. Aí eu posso colocar, por exemplo, um /W, que quer dizer letras ou números em seguida. Então, ele vai aceitar tanto letra quanto número. E eu vou dizer que ele vai terminar com um número. Eu vou colocar um mais aqui, porque pode ser tipo o primeiro caractere de letra e o resto vários números, né? Não só 2 números. Eu vou colocar um mais aqui, caso seja 2 ou mais números. E vou colocar o cifrão, para dizer que o último caractere será um número, né? Tem que ser um número. E aí ele passou, né? Então, aqui seria isso mesmo.